Boa tarde, gente, tudo bem? Estamos aqui firme e fortes para mais uma live sobre metodologia de pesquisa em performance musical. Como vocês sabem, desde o dia 21 de março, estamos aqui nos encontrando todos os dias às 15 horas, faça chuva, faça sol, porque nós estamos confinados mesmo, tanto faz. Oi Edmundo, Patrícia, Wenderberg, tudo bom? Tá tudo bem por aqui. Hoje chovendo em Goiânia, mas como eu disse, aqui dentro tá sempre a mesma coisa. Não, hoje eu não liguei o ar-condicionado, ó, né? Tempinho tá coisa rara aqui em Goiânia, não precisa ligar o ar-condicionado. E dando sequência, essa semana estamos falando sobre a parte do projeto de pesquisa onde você define os procedimentos metodológicos. E estamos falando especificamente da pesquisa de campo. Então, a pesquisa que é feita em campo. Já definimos aqui, já discutimos que campo é esse, como a gente delimita quem são os sujeitos, falamos sobre grupo controle, corte, né? Grupo de corte, grupo controle, pesquisa com corte. E hoje então eu escolhi falar sobre a pesquisação, que é uma dúvida constante também que as pessoas me trazem quando querem desenvolver um trabalho de campo. E ele tá em quarentena também, tá meio doido. Enfim, e eu então escolhi falar sobre a pesquisação e deu tempo aí antes de começar a live de fotografar a página desse livrinho, eu mostrando o livro ao contrário para vocês, né, claro, mas eu pus a foto aí. Eu acho que só não saiu aí que esse livro foi publicado pela editora Macron, São Paulo, mas eu já coloquei as referências desse livro, da Barros e Lerfeld, em lives anteriores, mas eu coloco nos comentários para vocês a entrada bibliográfica certinha. Ele é um livro dedicado à iniciação científica. Eu gosto muito dele, apesar de ser antigo, como eu já disse aqui, a metodologia de pesquisa não muda muito. Tem algumas coisas, sim, mais recentes no processo de pesquisar, mas o fundamento da coisa não muda. Por que eu tenho muitos livros? Como eu dou aula disso, eu escrevo sobre isso, é muito interessante ver como outros autores descrevem as coisas. Então eu gosto do jeito que elas falam, as autoras aí usam uma linguagem muito simples, direta. Eu até pus aí o trecho onde elas definem o que é pesquisação para vocês lerem depois. Mas o que é isso, afinal de contas, né? O que é desenvolver uma pesquisa-ação? Esses nomes, pesquisa isso, pesquisa aquilo, acabam confundindo a gente. Então a minha pesquisa não é científica, é pesquisação? Não é isso, lembra? A sua pesquisa, ou ela é de cunho teórico, ou ela é de cunho prático. Ou ela mistura as duas coisas. Ela tem a parte teórica e tem também a parte de campo. Geralmente todas têm, mas elas se concentram. Todas as pesquisas práticas têm alguma parte teórica, mas elas se concentram mais na prática. Agora, as pesquisas teóricas por si só não necessitam entrar em nenhuma questão prática obrigatoriamente. Oi, padrinho. Oi, Rita. Então, o que a gente está falando? Nós estamos falando da parte da metodologia. Pesquisação é um tipo de metodologia de desenvolvimento da pesquisa. Obviamente, estamos falando de que tipo de pesquisa? Pesquisa prática, pesquisa de campo, que implica em que você vai ter que envolver na sua pesquisa alguém além de você e de seu orientador. Neste caso,
a importância da pesquisação. O que é a pesquisação versus o que a gente estava falando ontem, grupo controle, grupo de corte. Na pesquisação, obrigatoriamente, você, pesquisador, é parte dela. Não sei de onde surgiu esse nome, ação, mas porque todo mundo, em qualquer tipo de pesquisa, em qualquer método, você está em ação. Mas nesse, você é parte do problema. E aí é que está a chave da questão. Nos exemplos que a gente discutia ontem, por exemplo, você escolhia um método, por exemplo, de movimentação, como eu dei o exemplo. Como é que eu inicio alguém no movimento vertical da mão esquerda ao longo do braço do contrabaixo? Bom, eu estou aplicando uma ideia de outrem com os alunos. Eu não estou sendo avaliado. Está sendo avaliado o método, como é que o aluno desenvolve aquele determinado método. Na pesquisação, eu tenho que estar sendo avaliado. O que eu estou fazendo com o grupo tem que estar sendo avaliado. O problema da pesquisa, lembra? Primeira coisa, Roberta, Gina, Gerson, a coisa que Roberta me perguntou hoje, o que é que define, como é que eu parto para o resto da pesquisa, com o problema. Eu não faço metodologia sem saber o problema, mas eu não preciso da metodologia para saber o meu problema, tá? Eu tenho assunto, lembra, como é que eu começo um projeto? O assunto, o problema, se eu tenho um problema, eu defino o meu objetivo geral, que é caminhar no sentido de solucionar ou minorar, ou amenizar este problema. Isso está definido, eu discuti a minha revisão de literatura sobre esse problema, esclareci o problema de forma que o meu objetivo geral ficou bastante sólido. Aí eu vou desenvolver metodologia. Não tem nada de metodologia na história, viu, Roberta? Até eu começar, até eu ter muito claro o assunto e o problema. E como eu deixo claro o assunto e o problema? Na introdução e na justificativa. A única coisa que vai ao final da introdução do meu projeto é a indicação de que tipo de método eu vou utilizar. Mas é só informar, se eu vou fazer uma pesquisa que é teórica, se eu vou fazer uma pesquisa prática, se eu vou fazer uma pesquisa prática, que método de campo eu vou usar. No caso, hoje estamos falando do método pesquisa-ação, tá? Então, a pesquisa-ação e concilia, Daniel. Então, a pesquisa-ação implica em que eu estivesse, vamos pegar o mesmo exemplo de ontem para seguir a linha. O problema que eu esteja colocando não é simplesmente ou não é isoladamente se que método os alunos vão usufruir melhor, com qual método eles vão desempenhar melhor o processo de iniciar o deslocamento da mão esquerda no braço do contrabaixo, mas como é que eu vou ensinar isso? Com qual método o meu processo didático vai melhor conciliar? Porque eu devo estar no meu problema, devo ter apresentado no problema do projeto uma dificuldade em adaptar o meu processo didático com a forma de apreensão do conhecimento dos alunos. E aí apresentei também o problema da multiplicidade de formas de introduzir determinado assunto. Logo aí eu tenho uma problemática, ou seja, uma reunião de problemas. Um problema não é problemática, mas se eu tenho vários juntos eu formo uma problemática. Então eu tenho a minha maneira a minha abordagem didática, o meu conhecimento sobre o assunto, o material que está disponível sobre o assunto e a forma como os alunos recebem ou interagem com esse material e ainda mais a forma como esses alunos interagem comigo, com o meu próprio procedimento, com a minha concepção pedagógica, ou com os meus procedimentos didáticos. Bom, aí eu coloquei várias coisas, então, para elucidar
e andar com essa problemática toda, não basta eu avaliar os métodos ou avaliar os alunos, eu tenho que avaliar como é que eu me insiro dentro desse contexto. E o meu objetivo, obrigatoriamente, tem que deixar claro qual foi a transformação que todos esses problemas juntos passaram ao longo da pesquisação. Então, eu vou ter que ter um registro que me permita discutir com os envolvidos, grupo de pesquisadores. No caso, eu posso ter um grupo de orientandos, como eu tenho. Segura um pouco a pergunta, deixa eu terminar o meu raciocínio. Se eu tiver um grupo de alunos, eu dando aula, mais o grupo de pesquisadores, que não necessariamente são alunos de contrabaixo, mas são pesquisadores da performance musical ou da pedagogia da performance, trabalhando comigo num grupo de pesquisa, todos eles estarão envolvidos na etapa da pesquisação. Então, o envolvimento de cada parte tem que ser detalhado e o objetivo de cada parte na pesquisação também tem que estar claro, porque lá no final, no objetivo geral, no encaminhamento para o problema, para a solução ou para a otimização do problema que eu vou dar, eu não posso deixar de abordar nenhuma das partes envolvidas, inclusive eu mesma. Ah, mas você vai se autoavaliar? Não, não vou me autoavaliar, eu vou avaliar o grupo inteiro e eu faço parte do grupo. O grupo inteiro tem que avaliar tudo. Não é? Então, Gerson pergunta, aquele ator do filme Dieta de um Palhaço realizou uma pesquisação em que ele tomou café da manhã, almoço no McDonald's durante o mês, tá certo? Na verdade, você está certo, não 100%, porque na verdade o filme foi feito dessa forma, ele não desenvolveu uma pesquisa, né? Ele tinha um grupo de pesquisadores, ele foi mais o sujeito da pesquisa do que o desenvolvedor da pesquisa, né? Ele fez mas sim, ele foi parte e ele sofreu o processo, mas ele tinha uma tese, ele estava querendo provar que o McDonald's estava errado na sua condição social e nutricional. O corpo dele não estava buscando desenvolver, não tinha um problema a ser resolvido, né? A pesquisa dele era muito mais voltada ao objeto de pesquisa do que a ele mesmo. Ele mesmo foi instrumento da pesquisa. Na problemática que ele colocou, ele não se colocou como com o objetivo de se desenvolver pessoalmente. Ele tinha uma tese de que aquilo ia dar errado e deu muito mais errado do que ele previu. Mas você está certo, é uma pesquisação, porque ele está envolvendo até certo ponto, ele também foi avaliado. Agora, não pensemos nem de longe em desenvolver uma pesquisa similar, porque não foi à toa que isso virou um filme. Tinha uma equipe enorme trabalhando com ele. Quem assistiu o filme viu nutricionista, cardiologista, pneumologista, nutrólogo, além das equipes de documentação, de imagem, de som e edição. Isso virou um documentário, não é bem um filme, né? Virou um documentário, porque todo o processo, ao longo do período todo em que ele fez o experimento de comer somente McDonald's, tudo isso foi documentado. E isso custou muito dinheiro. Então você fala, eu queria fazer uma pesquisa que nem a do cara do filme A Dieta do Palhaço. Tá, mas você tem que ter muito dinheiro para fazer uma coisa como aquela. Então, não é um caminho indicado. Tá? Vamos pensar, público-alvo para o que eu estou falando aqui é quem não tem experiência. E os meus colegas que estão acompanhando, que têm experiência, devem estar fazendo como eu. Adoro ver como outras pessoas fazem para eu ter ideias de como é que eu vou continuar fazendo. Tá? Então, a gente troca figurinhas.
Mas pensando que você é iniciante, iniciação científica, de PIBIC, o TCC, não dá para você fazer uma pesquisa que vai gerar um documentário feito a dieta do palhaço. Para quem não conhece, em português se chama A Dieta do Palhaço. É um documentário sobre uma pesquisa, ação, em que o indivíduo só come McDonald's por um período e é acompanhado por uma equipe enorme e quase morre de tanto que ele fica doente. Mas consegue provar e consegue mudar a lei do super size. Em inglês o filme se chama Super Size Me, porque o McDonald's tinha uma ação bem contundente de que você não podia chegar lá, qualquer coisa que você pedisse, eles se ofereciam para dar o dobro por um pequeno acréscimo de dinheiro, e a pessoa fazia isso, e neste impulso ela comia o dobro da coisa ruim, né? E ele teve um problema muito sério de saúde há muitos anos. Eu já usei isso em sala de aula, inclusive, esse filme. É uma coisa que eu faço muito, usar filmes que me ajudam a demonstrar certos tipos de pesquisa. Quer dizer, eu fazia quando eu dava aula de metodologia de pesquisa para graduação. O que eu não fazia, eu passei a trabalhar somente com a pós-graduação, eu voltei a trabalhar com a graduação este semestre, e eu dei 2 semanas de aula e entramos em quarentena. Então ainda não tive essa oportunidade, mas enfim, não é a minha área principal de atuação. Hoje em dia eu trabalho com a pós-graduação e com os meus alunos de TCC. Mas turma mesmo, eu só socorri esse semestre porque a universidade precisava muito, mas não é a minha área principal de atuação na universidade. Bom, Indira, Ricardo, Zezé, bem-vindos. Então a pesquisa ação, ela parte, então eu vou ler um pedacinho do que está aí nessa foto, não sei se me digam depois se a foto está nítida, se dá para ler bem. Assim, alguns aspectos importantes servem para identificarmos a estratégia metodológica da pesquisa-ação. Ah, ficou claro, Gerson? Ficou claro? Uma coisa, há uma interação efetiva e ampla entre pesquisadores e pesquisados. Então você não chega lá na sala de aula, observa os alunos, vai embora e o grupo vai discutir depois o que aconteceu. Todo mundo participa. O objeto de estudo é constituído pela situação social, pelos problemas de diferentes naturezas encontrados nessa situação. Ou seja, tem que deixar muito claro que o que você está estudando está muito bem definido. A pesquisação volta-se para a resolução ou esclarecimento de problemática observada. Foi o que eu falei para vocês. Tem que ter uma problemática que seja capaz de envolver todo mundo. Uma problemática? Uma. Quer dizer, vários problemas que juntos formam uma problemática. A pesquisa não fica em nível simples de ativismo, mas há um objetivo de se aumentar o conhecimento dos pesquisadores e o nível de consciência das pessoas e grupos considerados. Quer dizer, você tem que ter isso claro lá no objetivo, no problema, que ele envolve todo mundo que está participando, e deixar claro que a solução, quer dizer, o objetivo, no seu objetivo geral, ele tem que deixar claro que eles chamam aqui de desenvolvimento horizontal, quer dizer que ao longo da aplicação da pesquisação, os afetados vão sendo envolvidos e vão surgindo possibilidades de caminhar para a solução do problema à medida em que a pesquisação é desenvolvida. Então, você deve ter que desenvolver protocolos, gabaritos e metas. Lembra dos objetivos específicos? É muito importante aí que nos objetivos específicos sejam lá delineadas coisas que você vai descobrindo, né, e vai concluindo ao longo da pesquisa para que no final o objetivo geral seja atendido. Então, as etapas da pesquisação, cada uma delas deve ter o objetivo de observar alguma das coisas, algum dos problemas colocados na grande problemática.
Ah, mas então problemática é só listar um monte de problema, eles são uma problemática? Não. Eles são uma problemática porque estes problemas estão intrinsecamente relacionados. Se eu listar um monte de problemas, não é uma problemática, é uma lista de problemas. Mas se eu descrevo problemas que estão intrinsecamente relacionados, eles formam uma problemática. Quem nunca, né, escreveu problemática quando quis dizer problema? Olha a Gilquinha Martins, muito bem-vinda. Né? Acabou o quebra-cabeça, Gilca. Né? Minha amiga Gilca monta quebra-cabeças de 2.000 palavras. Eu sou incapaz, então. Né? Eu fico aqui falando de metodologia porque eu sou incapaz do quebra-cabeça de 2.000 palavras. Mas, então, e daí, ela diz assim, não concebemos a pesquisação como um subitem de outra pesquisa. Lembra, gente? Não é um subitem, é um desenvolvimento da metodologia da sua pesquisa. Então, eu não tenho uma pesquisa teórica e aí, assim, uma etapa dela é isso. Não, a pesquisa, ela é experimental. A parte teórica é a parte de apresentar o referencial teórico que me embasa para desenvolver a pesquisação. Que referencial teórico? No exemplo que eu dei, desculpa, eu vou ter os autores dos métodos, os autores em que eu me baseio para minha concepção pedagógica e alguma definição de pesquisação, algum teórico que defina a pesquisação da maneira como eu vou aplicar. Concilia, no meu doutorado, sonoridades múltiplas que fiz com alunos de música, teatro, dança e cinema da Federal do Ceará. Trabalhei com pesquisa... não consigo ler. Cadê? Trabalhei com pesquisação, foi muito enriquecedor para todos. Então, Concilia, a ideia é essa, né? Esse enriquecedor, eu tenho certeza que no seu doutorado foi colocado de uma maneira bem mais formal, porque enriquecedor é uma palavra emotiva e no seu trabalho eu tenho certeza que você deve ter tido que colocar com muitíssima clareza como é que o trabalho enriqueceu, ou seja, nutriu o caminho para a solução da problemática levantada. E eu só estou chamando a atenção disso, não é para Concilia, não. Para vocês que estão pensando numa pesquisação, que utilizem, entendam essas sínteses que a gente coloca como uma síntese. Não adianta você repetir, o objetivo aqui é enriquecer a qualidade da minha aula. Isso não quer dizer nada. Né? Novamente, não é para Concilia, não me leve a mal. Exatamente quando aparecem esses exemplos, eu chamo a atenção dos alunos de graduação. Você diz enriquecer como? Não é? Você diz qual é a maneira como, em termos de conclusão, porque aqui a Concilia já defendeu o doutorado dela, ela está dizendo, ela sintetizando como foi. Então, quando da conclusão do trabalho, por isso a gente escreve uma conclusão que não é uma frase, não é? Você vai ter que explicar quais foram as conclusões parciais que, juntas numa reflexão, deram uma garantia de que houve um avanço no estado da questão, que agora todos vocês sabem o que é, né? Então, a situação, o assunto estava sendo discutido em um nível. Depois do desenvolvimento da sua pesquisa, ele já pode ser discutido a partir de um outro patamar. Não é? E esse outro patamar é fruto, é exatamente o que está no meio do que estava e onde está agora, é esse enriquecimento que você vai ter que demonstrar, né, explicar com relação à compreensão do aluno, com relação ao procedimento didático do professor, com relação ao ambiente, a ambientação da sala de aula, com relação à abordagem dos métodos experimentados. Eu estou usando o exemplo lá do sujeito que está aprendendo a mudar de posição no contrabaixo.
tá? Concília, ficou claro que eu tô falando? Eu sei que você não me fez uma pergunta, mas como eu usei de ser de cobaia, eu tô te perguntando. Então, e, e o caminho é por aí. Eu queria saber se ficou claro, se vocês têm alguma dúvida com relação a essa pesquisa.